ouvindo muito bem. Deixa eu tentar colocar um fonezinho aqui para ficar melhor o áudio. Não deu certo aqui não. Acho que agora sim, né? Bom dia, bom dia, bom dia, Adriano. Bom dia, gente. Bom dia, Gabi. Estamos aqui, né, domingão, próximo de um ano novo. E fazia dias que eu não entrava aqui em lives, né? Final de ano geralmente é uma correria. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Edmilson. Maicon, bom dia. Ronaldo, bom dia. E então, assim, né, eu tô com a minha filha em casa também, a que tá fazendo medicina. Então, assim, a gente tirou uns dias aí mais para curtir, né? E estamos naquela fase mesmo de férias, né? Então, acaba, né, deixando um pouquinho a internet de lado, as redes sociais. Bom dia, doutor Matheus, tudo bem? E a gente acaba saindo um pouquinho fora, né, desse padrão de virtual todos os dias, né? Esse ritmo que a gente tem, essa rotina, né? E a gente também de vez em quando precisa se purificar um pouco, né? Até mesmo porque a gente fica o tempo todo conectado, a gente precisa desconectar um pouco do virtual, né? Mas diante aí de uma chegada de um ano novo, né? Eu quero trazer para vocês hoje aqui algo muito especial, né? Eu sei que todos vocês, quando vão chegando próximo ano novo, começam a sonhar, idealizar. Eu falo que esse período agora, né, entre Natal e Ano Novo, geralmente é um período de retrospectiva, onde a gente começa a analisar o que a gente viveu no ano, as coisas que foram boas, as coisas que não foram tão legais, né? E muitas vezes a gente fica repetindo padrões, entra ano, sai ano, e é o mesmo comportamento, os mesmos resultados. E nós sempre buscamos coisas novas, né? Idealizamos um monte de coisas e no meio do caminho as pessoas se perdem porque não tem foco, né? E muitas vezes elas estão presas, né, a mágoas, ressentimentos, peso, traumas do passado, e elas não conseguem ver além daquilo. E elas estão ali, sofrendo, chorando, reclamando, murmurando, batalhando, mas muitas vezes até tentam, sonham, mas não conseguem. E eu falo que esse momento de retrospectiva não é um momento só para a gente ficar olhando para o lado negativo, né, das coisas. Eu errei tanto, eu poderia ter feito diferente. Aí vem o arrependimento, são mais fardos que se acabam carregando. Mas por que não enxergar oportunidades aonde estão se errando? E muitas vezes nós estamos tão presos, não é nem em erros, mas assim em pecados, né? Eu sempre trabalhei de uma forma muito espiritual, vocês sabem disso. É impossível a gente conseguir alcançar qualquer resultado se não for de uma forma espiritual. Cada pessoa, diante de uma situação, ela tem um hábito de buscar uma solução. Alguns buscam soluções em pessoas, outros buscam soluções no próprio dinheiro, outros buscam soluções confiando a si mesmo. Eu aprendi desde pequenininha, né, que soluções a gente se busca em Deus. Eu me lembro que quando meu pai estava com dificuldades, ele intensificava as orações dele. Era uma pessoa que orava todos os dias e ainda ora todos os dias. Mas quando estava com problemas, seja financeiro ou querendo realizar alguma coisa, eu via ele intensificando as orações dele várias vezes ao dia. E diante disso eu também via resultados, né? Então eu cresci aprendendo que a gente deve primeiro buscar em Deus.
E isso é um erro muito grande nosso, porque a maioria de nós... Gente, eu tô aqui com um problema com o meu outro pedestal que não tá querendo segurar aqui. Só um minutinho, deixa eu ajeitar ele aqui. Eu tô no TikTok também, ao vivo. E eu vejo que as pessoas, ela têm essas dificuldades de confessar os seus pecados, como também de buscar ajuda em Deus. A gente busca Ele quando a gente não consegue mais resolver sozinho. E nós nunca paramos para pensar, sabe, que muitas vezes as ruínas, elas só acontecem por consequência de pecado. Olha que pergunta interessante aqui. O que fazer quando só um acredita no espiritual, mesmo os dois sendo cristãos? Gente, a salvação, primeiro, ela é individual. O seu pecado, as suas renúncias, elas são individuais. Como que a gente vai transformar o outro? A gente só consegue transformar alguém a partir do momento que a gente começa a mostrar o lado bom do espiritual. Quando a pessoa começa a ver suas ações, seus comportamentos e os seus resultados diante das suas orações. Meu pai nunca me convenceu a acreditar em Deus. Nunca. Mas eu observava as ações deles diante de uma dificuldade. Imediatamente eu vi o resultado. O divino me pergunta se eu sou espírita. Não. Eu sou católica. Católica. E na verdade eu falo que eu sou um pouco até diferenciado. Eu acredito mesmo em Jesus. A minha religião se chama Jesus Cristo. Deus, amor. Essa é a minha religião. É a paz, é o perdão, é a compreensão, é o acolhimento. É os ensinamentos de Cristo. Eu frequento uma denominação chamada católica. Fui criada, nasci num berço católico e fui criada num berço católico. Eu sou católica, de verdade. Mas muitas pessoas acham que eu sou cristã. Mas eu não sou cristã. Sou cristã porque eu creio em Deus, mas eu não frequento uma denominação cristã, uma denominação evangélica. Mas eu vivo o evangelho. É um pouco diferente. Existe uma grande diferença. Sabe? Então, assim... Eu leio muito a palavra de Deus, eu estudo muito, eu medito muito, eu faço muitas reflexões. Por quê? Porque quando a gente começa a ver o porquê que as pessoas sofrem, ou porquê que as pessoas estão presas no sofrimento, será que é questão de indagações? Deus fez você para sofrer? Por que as coisas não dão certo? Por que ficam penando? O sofrimento das pessoas me fazem questionar muito e buscar respostas para isso. O porquê que acontece tantas coisas negativas no mundo, que está por detrás disso. Até ontem eu vi um post, né, provando que foi Cristo, foi Deus que escreveu a Sagrada Escritura. Diante do que tem na Sagrada Escritura, é impossível ser escrita pelas mãos do próprio homem. E eu acredito nisso. Por que eu acredito nisso? Porque eu cheguei à conclusão que as pessoas, como está lá em Gênesis, Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Deus é o quê? É carne ou é espírito? É espírito. Deus é espírito. Deus é uma energia. Você não vê, mas você sabe que existe. Eu estou com uma luz aqui, ó. Eu vou apagar. Apaguei a luz. Isso é a ausência de Deus. Eu sei que Deus existe por causa da luz. É essa luz que me faz acreditar num Deus vivo. Deixa eu só arrumar esse negócio aqui, gente, que tá caindo. Se eu não conseguir, vou ter que desligar do TikTok. Então, Deus é essa luz. Deus é energia, essa energia vital que existe dentro de nós, essa energia que nos impulsiona, é o próprio Deus. Isso é Deus. Então, quando Deus fala que Ele fez o homem à imagem e semelhança dele, Ele fez em poder também. É em espírito, é energia, é a energia do amor. Deus é o próprio amor. A Sagrada Escritura não fala, se você não conhece o amor, você não sabe quem é Deus. Deus é o próprio amor. É essa energia tão vital.
Quanto mais uma pessoa está cheia de amor, mais ela está cheia de Deus. Ela está cheia de Deus. Quanto mais ela está cheia de ódio, ela está cheia do outro. É a ausência de Deus. Aí é onde o outro se faz presente. Então, quando a gente começa a entender o que é o próprio Deus, o que significa Deus, qual é o sentido de Deus ter feito tudo o que fez no mundo, por quê e para quê? Você acha que Deus fez as pessoas para sofrerem? Não. Deus ele é muito lindo, ele é muito puro, sabe? Ele é muito justo também. Então, o sofrimento, ele é a ausência dessa justiça divina. De sermos puros, de sermos corretos, de não termos maldade dentro de nós. De nos libertarmos de erros, de mágoas, sabe? De traumas. A gente fica apegado a coisinhas, sabe? Às vezes a pessoa te falou uma palavra, às vezes até sem pensar, de qualquer jeito, aquilo transformou um monstro tão grande dentro do outro que ele carrega isso para a vida toda. Então a gente precisa entender, sabe, que existe algo muito superior a tudo isso. E esse algo superior a tudo isso se chama o próprio Deus. É Deus. Só que nós não entendemos esse grande poder, esse mistério, porque nós estamos apegados a coisas. Nós estamos assegurando a isso. São objetos, são coisas. E não permitimos, essas coisas não permitem a gente enxergar além disso. Então, quando eu olho para as pessoas, eu vejo elas, sabe, tentando ali, remando contra a maré, penando, sabe, querendo às vezes uma coisa. Tem gente que fala assim, mas eu oro, eu não consigo. Ai, gente, o trem tá caindo aqui, não tá parando. Eu vejo uma pessoa que está apegada a tanta coisas, menos aquilo que é essencial, que é o próprio Deus. A solução está tudo dentro de nós. Tanto que eu trouxe hoje aqui para vocês um versículo que veio para mim a semana passada. Eu trouxe para um paciente, que eu só atendi um paciente essa semana, né? Porque eu precisava atendê-lo. Até é um pastor, né? Eu atendo muito líderes religiosos também. E então, exatamente, existem pessoas que são dreno e outras são fontes. Se você está diante de uma fonte, sabe, você vai ter essa energia. Mas e se você for essa fonte? Se você for essa fonte, a pessoa não vai drenar a sua energia. Pelo contrário, você tem mais poder energeticamente do que ela. Se você olhar para o lado negativo e ficar se enchendo disso, você não será a fonte. Para você ser a fonte, você tem que se conectar diretamente com Deus. Deus é a cura. Deus é a cura. Me diz uma coisa aqui. Quem consegue drenar a energia de Deus, deixar Deus sugado? Ninguém. Porque Ele é a fonte poderosa. Agora, se você entende que você é essa fonte, alguém vai drenar a sua energia? Me diz. Vocês acham que drenam? O que prevalece diante da luz? Sombra ou a luz? Se você é a sombra, você só será a sombra enquanto houver ausência de luz. Se chegou a luz, adeus sombra. Mas a luz, ela é o próprio amor. Ela é a misericórdia. Ela é o perdão. Ela é a libertação. Ela é a própria libertação. O versículo que eu trouxe para o meu paciente, e é um versículo muito interessante. Ele está em Ezequiel 36, 33. Eu quero que vocês reflitam esse versículo até a virada de ano. Eu quero que vocês usem esse versículo para vocês terem um ano vitorioso. Para vocês se libertarem dos fardos.
Esse versículo diz o seguinte: assim diz o soberano Senhor nosso Deus: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, veja bem, no dia que eu te purificar de todos os teus pecados, restabelecerei as cidades e as ruínas serão reconstruídas. Vejam bem, no dia que Deus purificar os teus pecados, a sua vida será restabelecida. Tudo que é de ruim não existirá mais. Deus vai reconstruir a tua vida. Quando a gente pega um versículo desse, Deus também fala aqui, em Ezequiel 29, eu os livrarei de toda impureza, convocarei o cereal e multiplicarei, e não trarei mais fome a vocês. Aumentarei a produção das árvores e das safras dos campos. Eu li Ezequiel até 37. Muito interessante. Quando você pega um versículo desse e pega vários versículos, como está em João também, 31, onde Jesus fala: se vocês permanecerem firmes em mim e na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Vocês serão igrejas. Se vocês permanecerem firmes na palavra de Deus, vocês terão poder. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a gente pega esses dois versículos aqui, ó. Quando Deus fala que se eu libertar os seus pecados, Ele restabelece a sua vida, então isso significa que se você está em sofrimento é porque você está em pecado. Você precisa identificar que pecado é esse. E aí se você pega João, se você confessar esses pecados, trazendo a verdade, que a verdade é luz, você será liberto. Você será liberto. E qual que é a promessa? Eu livrarei vocês, já Deus fala, e vou multiplicar as suas safras. Vocês não sofrerão mais. Aí é nesse momento que a gente entende que todo sofrimento ele é consequência de pecado. Porque existem vários versículos na Bíblia, nos provando isso. Que todo sofrimento ele é consequência de pecado. E o que nós fazemos? Imagina aqui, nós temos uma garrafa. Eu até trouxe uma garrafinha d'água aqui, tá? A gente está cheio. Todos nós estamos cheios. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Estamos cheios de mágoas, de ressentimentos, rancor. Sabe? Tudo que aconteceu na vida inteira está aqui dentro. A gente não consegue esvaziar. Não consegue jogar fora. E isso vai aumentando os pecados. Pela ira, pela mágoa, pelo ressentimento, pela incapacidade de se perdoar a si mesmo. Quantos de vocês se perdoam por um erro cometido? Perdoar o outro? Está tudo aqui, acumulado. Se vocês não jogar fora isso aqui, não tem espaço para o novo. Vocês precisam esvaziar essa garrafa para enchê-la novamente. Mas daí vocês não vão encher mais de ódio, sentimentos de culpa. Vocês vão encher essa garrafa de amor, de misericórdia. Vocês não vão olhar para o problema de vocês em volta de vocês. Vocês vão olhar para o próprio Deus. Vai se encher desse amor, dessa luz de Deus, entendendo que vocês são imagem e semelhança dele, mas em espírito. E que vocês também têm o poder. Vocês acham que se vocês estiverem cheios de Deus, entendendo o poder que tem,
Vocês não vão multiplicar as árvores frutíferas de vocês? Os celeiros não vão se encher? O sofrimento não vai desaparecer? O sofrimento nada mais é escravidão. Escravidão. As pessoas se tornam escravas do demônio. Ele pega um erro, ele pega um desejo, um sonho, uma brecha que você dá é o suficiente para ele te amarrar. Seja um vício. Gente, eu estou concluindo um curso, mais um curso de sexualidade. Sabe o que nós trabalhamos durante esse curso? Sentimentos e emoções negativas. Incrível, né? Eu achei que eu fosse aprender tantas técnicas novas. Não. Até o erotismo depende de uma energia gostosa, leve. A atração sexual, ela vem por uma energia gostosa e leve. As pessoas, elas estão cheias de mágoas. Elas estão presas a um passado. Acabam bloqueando a vida sexual, bloqueando um relacionamento. Me diz quem é feliz ao lado de uma pessoa que tem depressão. Como que uma pessoa que está com depressão vai satisfazer outra? Ela está cheia. Uma pessoa com depressão, ela está cheia, ela está agarrada a tudo isso. Ela não consegue soltar isso para fora, ela não consegue se esvaziar. Ela não consegue muitas vezes perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe, perdoar algo que aconteceu, algo que ela errou, algo que ela falhou. Ela está tão presa ao passado. E Deus nos traz uma promessa aqui, ó. O dia que eu purificar vocês do seu passado, o dia que eu purificar vocês, eu reconstruirei. Isso é como somar 1 mais 1. Como? Você vai jogar tudo fora. Tudo. A verdade vos libertará, aquilo que Cristo disse. Você vai confessar, você precisa confessar os seus pecados. Você precisa abandonar, você precisa arrancar, tirar fora. Você precisa identificar e arrancar isso de uma vez da tua vida. Arrancar. Ai, Deus tem o poder de reconstruir você novamente. E as promessas dele são lindas para quem consegue isso. E olha, eu passei por isso. Eu também tive depressão, pânico. Tive tantas coisas. Eu passei por esse processo. A maioria dos mentores, eles trabalham isso, né? Libertação de crenças limitantes, né? O que são as crenças limitantes? Tudo aquilo que é negativo e que impedem você de crescer. Então, quando um mentor vai lá no seu inconsciente, consegue arrancar tudo aquilo que é negativo, que vamos dizer que sejam os pecados no mundo espiritual, ele consegue transformar a sua vida e você vai alcançar resultados positivos. Você vai realizar muitos sonhos. O que é um coach? O coach é pegar você que está aqui num determinado ponto e trazer você até aqui onde você deseja. Para isso ele vai limpar o seu caminho, vai fazer você abandonar tudo aquilo que está impedindo você de chegar até aqui. Esse é o papel de um coach. O mentor também faz isso, tá? Trabalhando de forma humana e científica. Agora, trabalhando de modo espiritual, tá? Que eu falo que é o caminho mais rápido e mais curto. É você entrar numa comunhão com Deus. Deixar o Deus ser o seu mentor, o seu coach. É você se purificar. Se purificar. Porque quando Deus te purifica, você permitir essa purificação, Ele restaura a tua vida. Ele te cura. Mas enquanto você estiver olhando para os defeitos dos outros, julgando, enquanto você estiver apegada à ofensa das pessoas no seu dia a dia, não haverá essa reconstrução. Você fala assim, mas eu confessei os meus pecados, eu perdoei, tá? Mas e as suas ações? As suas ações são puras? Você está permitindo Deus te limpar por inteiro? Você está uma pessoa misericordiosa, bondosa? Está vivendo de uma forma, do jeito que Jesus ensinou? Eu também lá atrás eu perdoava.
Eu perdoava. Eu vivia em confessionários de padres. Mas existia coisas que ainda me bloqueavam. E o que era? Apego. Apego. Apego às coisas. Apego a mim mesmo. Idolatria! Gente, como eu era idólatra. Idolatrava meu pai, idolatrava marido, idolatrava os namorados que tive, idolatrava as coisas, idolatrava a mim mesmo. Meu Deus do céu, eu me achava. Não tinha capacidade de reconhecer que tudo que eu fazia era o próprio Deus. Sim, nós somos espírito, imagem e semelhança. Se eu estou fazendo coisas boas, é o próprio Deus que está fazendo através de mim. E existem vários versículos na Sagrada Escritura que nos provam isso. Eu só não me lembro qual aqui agora porque eu não trouxe. Mas em outro momento eu posso fazer uma live só para isso, provando para vocês que Deus usa a boca de vocês, a mão de vocês, os pés de vocês, para salvar, para curar, para trazer algo novo para o mundo, para ajudar, para auxiliar, para trazer uma palavra de conforto para alguém quando está num momento de dificuldade. Quando você vê algo tão puro, tão lindo, sem interesse nenhum, é o próprio Deus estando ali. Quando você está ajudando alguém sem interesse nenhum, quando você está fazendo algo por alguém sem interesse nenhum, quando você está diante de uma pessoa que está errando e você não é capaz de julgar e ter misericórdia e entender o que está por detrás daquilo, o próprio Deus está ali. O próprio Deus está ali. Deus sabe que o ser humano é fraco. Aconteceu uma coisa essa semana que eu vou trazer aqui como exemplo, tá? Viralizou um vídeo na internet de uma mulher que pegou o marido traindo e o marido é pastor. E saía literalmente com uma colega, com uma mulher da igreja, que também era casada. O que essa mulher fez? Ela printou tudo, né? Imprimiu tudo e chegou dentro da igreja distribuindo. Ela fez isso pensado, não foi no impulso, porque ela agiu de uma forma muito pacífica. Quem que estava ali, dentro do corpo dela? Deus ou o inimigo? Que espírito que estava ali? Que espírito que estava naquele homem quando traiu aquela mulher? Na fiel da igreja? É Deus que estava ali? Não. E que espírito que estão nas pessoas que pegam esse vídeo? É de Deus ou do inimigo? Quando vocês pegaram esse vídeo, o que vocês viram ali? Aplaudiram a mulher? Condenaram o homem por ser um pastor? O diabo, ele não quer um que já é servo dele, porque quem é dele já é dele. Ele vai ficar em cima daqueles que são fiéis a Deus. Exatamente, Debbie. O espírito do demônio estava no marido dela. Era o próprio demônio que estava ali. Não era o espírito de Deus. Entendeu? Então a gente precisa entender que existe um mundo espiritual. Quando Deus pede para a gente não julgar as pessoas justamente por causa disso. E muitas vezes são esses olhares de julgamentos, sabe? Que faz a gente pecar, que faz a gente ficar apegado a situações. Por exemplo, isso que aconteceu com essa mulher disparou gatilhos num monte de pessoas. Quantas pessoas ao ver isso veio uma dor, porque já viveu uma traição. E está lá com a garrafa cheia. Não consegue soltar, não consegue libertar. Às vezes a gente vê essas coisas tão negativas que a gente acaba tendo medo de entrar num relacionamento. Tá? Hoje a moda é levar tudo para a justiça. Se o homem chega, muitas vezes abordando uma mulher, querendo algo com uma mulher, e ela entende que aquilo é um assédio, ela pode ir na justiça, chegar lá, denunciar o cara como um assédio. Às vezes o cara foi com todas as boas intenções,
Às vezes pensando até num casamento. Como eu vi um vídeo ontem de uma mulher denunciando o marido por abuso sexual, por o marido tocar as partes íntimas sem pedir autorização antes. Então a gente precisa entender que muitas vezes a gente perdoa as pessoas. Perdoamos, confessamos os pecados, mas as nossas pequenas ações no dia a dia, que muitas vezes não temos essa consciência, que faz a gente bloquear para o fluxo da vida, das bênçãos de Deus. Como que eu vou colher fartura, abundância, se eu estou tendo ações que vão contra isso? Existe uma energia poderosa. Essa energia poderosa, ela vem de Deus. E o que está nessa energia? Paz, amor, fartura, ouro, prata, prosperidade, alegria. Tudo que é belo está nessa mesma frequência. Organização. Quantos de vocês aqui já não viram vídeos, inúmeros vídeos, de pessoas falando, né? Que para ter prosperidade, a casa tem que estar em harmonia. A pessoa tem que estar tudo organizado, não pode, até o Paulo Coach esses dias fez um vídeo, não pode ter nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Existem várias pessoas dizendo, muitas pessoas estão com a vida sentimental bagunçada porque está com o roupeiro todo bagunçado. Arrume o seu roupeiro, coloque em ordem, porque você entra numa frequência. Tudo nesse universo é energia. Então, para você atrair coisas boas, você tem que estar aqui, ó, alinhado com isso. Se tiver com sentimentos, emoções, pensamentos, palavras, ações negativas, não estão puros. Se purifiquem. Deixa Deus te purificar. Quando Deus purifica, Ele restabelece. Ezequiel 36, 33. Leiam Ezequiel 36. É lindo. Lindo. Você vai entender como que funciona para que a gente possa acabar com o sofrimento. Sofrimento está numa energia negativa. São pensamentos negativos, ações negativas, palavras negativas. Às vezes a gente perdoa da boca para fora, confessamos da boca para fora, mas intimamente nós estamos lá ainda presos. Estamos. Porque quando vem um gatilho, eu vou saber se estou purificada ou não. Se eu tenho um gatilho e eu não tenho uma emoção negativa, isso significa que eu estou pura daquilo. Eu me libertei daquilo. Mas se tem um gatilho e me vem uma mágoa junto, não. Uma emoção negativa junto, não. E muitas pessoas, elas deixam de serem felizes no amor, numa vida sentimental, por causa dessas emoções negativas que ficam ruminando dentro delas. Elas não conseguem se libertar. Não conseguem. Perdoam, continuam ali. Mas, sabe, sempre existe um gatilho. E esses gatilhos ficam ali, ruminando. Eventualmente vem um. Não tem espaço para alegria. Não tem espaço para felicidade. Como o professor disse na aula de erotismo, né? O erotismo em si, para você ser uma pessoa erótica, você tem que estar numa energia muito alta. O que faz a pessoa ser uma pessoa sexo atraente é a energia dela. O que faz uma pessoa ter desejo sexual, se soltar na cama, ela está liberta dessas emoções negativas. E como que as pessoas vão se soltar na cama, fazer algo diferentes,
sabe, brincar, porque fazer amor, como ele disse, é brincar. Se as pessoas, elas por dentro, elas estão cheias de emoções negativas. Como que as pessoas vão sonhar, construir algo gigantesco, se elas estão presas a situações negativas de fracasso, se sentindo impotente, incapaz? E aí? Aí vocês prometem tanta coisa, fazem tantas coisas como muitos fazem, né? Planejam tanta coisa para um ano novo. E aí durante o ano até começam bem. Uma semana, 15 dias, depois voltam de novo os mesmos hábitos. Muitos vêm com o desejo de emagrecimento, outros de superação de vícios, outros para melhorar o casamento. Até tentam, mas se perdem, porque não conseguiram esvaziar. Retrospectiva é justamente a gente fazer uma autoanálise, é um balanço. As empresas não fazem balanço, elas tiram um dia, uma semana para fazerem balanço. A gente deve fazer isso com a nossa vida. Identificar o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Até mesmo dentro de casa. Vai lá nos armários, nos roupeiros. Eu preciso disso? Não. Por que está ocupando aqui espaço? Vamos dar algum rumo para essa coisa? Alguém pode usar? Encaminha. Tira aquilo. Abra um espaço para uma roupa nova, para uma vasilha nova. Olha para dentro de si. O que não serve mais? Por que você está carregando? Joga isso fora, dá espaço para algo novo. Eu tenho vários livros aqui, ó. Existe algum que eu não uso mais? Não. Mas se eu quiser colocar um livro novo aqui, eu preciso tirar alguns daqui, porque não tem mais espaço. Acabou o espaço daqui. Eu preciso tirar alguns livros daqui para colocar outros no lugar. Eu tenho uma estante, ela é limitada. Às vezes eu preciso de mais conhecimento. Para mim ter mais conhecimento, muitas vezes eu dou um gelo aqui no celular. 8 horas, 12 horas sem acesso. As programações de publicações eu deixo tudo programado. Eu tenho um dia da semana que eu coloco lá a programação. Eu edito lá e deixo tudo programado. Vai entrando no automático. Eu deixo um pouquinho lá ausente. Por quê? Eu preciso esvaziar. E como que eu faço isso? Técnicas de meditação, respiração. Me preparo para aprender algo novo. Se eu tiver com a minha mente pensando no arroz que eu tenho que fazer, numa roupa que eu tenho que recolher, numa conta que eu tenho que pagar, numa coisa que eu tenho que fazer ali, outra colar, eu não vou conseguir aprender nada. Vocês têm noção quantas pessoas que vão para a cama e não conseguem se conectar com o parceiro porque estão com a mente em outro lugar? Você sabe por que as pessoas são ruins de cama? Porque elas não se permitem naquele momento. Elas estão com a mente cheia. Às vezes de ressentimento, de mágoas, principalmente mulheres. Aí o corpo precisa estar relaxado quando a pessoa está tensa. Não tem produção de melzinho, não tem energia gostosa. Ao invés de se conectar, repelem. É os seus pensamentos, é as suas emoções que fazem o momento ser mágico. Não é as posições, é a própria energia. Essa pessoa está com pensamentos, porque quer ver que pessoas que ficam se cobrando o orgasmo, outros porque gozam rápido demais, outros porque não conseguem, e vai para a cama com aquele pensamento, ninguém curte o momento? Não consegue. Por quê? Porque a mente está em outro lugar. É preciso se esvaziar para se conectar, para viver o presente, viver o momento. Trabalho também. Se você estiver fazendo algo, se você estiver preocupado com qualquer coisa, qual é a chance de você errar? É gigantesca. Gigantesca. Mas se você estiver bem, estiver concentrado 100% ali, e trouxer o amor, você faz algo extraordinário.
extraordinário. Então a gente precisa esvaziar, para que algo novo aconteça. A gente precisa estar conectado com o presente, para que algo novo aconteça. Como que vocês querem resultados diferentes se vocês têm os mesmos comportamentos? Se todo ano vocês plantam arroz, como é que vocês vão colher feijão? Se a semente que vocês colocam no solo é de arroz, não é ser sábio jogar uma semente no solo e querer um outro tipo de grão, outro tipo de colheita. E na vida, as sementes são as emoções, são as palavras. Quando você pronuncia uma coisa, você está profetizando, seja boa, seja ruim. Aquilo que você fala, aquilo que você sente, ela vai dar um fruto. Aí eu pergunto, será que o que você está vivendo hoje não tem a ver com algum tipo de semente que você jogou no solo? Alguma emoção que você está carregando? Quer mudança? Muda internamente. Não olhe para o seu parceiro, para a sua parceira, não olhe para as adversidades. Está tudo aqui dentro. Obrigada, Alessandra. Um feliz ano novo para você também. Então, a gente precisa entender isso. Sabe? Entender isso. E quando a gente pega sofrimento, e vamos para a palavra de Deus, tentar entender como que funciona a vida humana, a gente encontra a resposta para tudo. Para tudo. Porque a Sagrada Escritura foi escrita por Deus, pela mão do homem. Mas o Espírito que estava no homem era o Espírito de Deus. A Bíblia é um manual de vida. A gente precisa se libertar. Libertar. Sabe? E a libertação é dentro. A gente cobra tanta mudança dos outros. Muitas vezes nos separamos, sabe? Traímos, abandonamos, ignoramos, rejeitamos. Porque as pessoas não mudam. Mas e nós mudamos? Temos facilidade para a mudança? Você consegue abandonar qualquer vício, qualquer hábito da noite para o dia? Você consegue fazer mudanças, pequenas mudanças? Consegue? Você tem facilidade para isso? Ninguém tem. E por que a gente cobra tanto dos outros? Por que não construir isso, sabe? Passinho por passinho, se libertando passinho por passinho. Se olhando como um bebê, como uma criança que está dando os primeiros passos. Que não sabe muitas vezes o que é certo e o que é errado. Mas buscar em Deus essa verdade de Cristo. Ter Jesus como um mestre. E dando os passinhos aos pouquinhos. Um passinho aqui, outro ali. Sem tanta cobrança. Existem pessoas que são radicais, que conseguem? Conseguem. Mas são poucas. São pouquíssimas. A maioria tem dificuldade. E a gente só consegue quando a gente evolui espiritualmente. Aí você muda. Numa evolução espiritual, quando você evolui espiritualmente, você se muda. Porque você não é mais apegado a coisas. O seu prazer não está em coisas. Você não busca mais prazer. Você busca pela felicidade. Você busca pelo amor próprio. Você vibra uma energia diferente. Então, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não faz sentido para a tua vida, o que vem para te destruir, você consegue abrir mão. Gente, 2024 foi o ano que eu posso dizer que eu consegui ser fiel a Deus. Foi o ano que eu mais consegui ser fiel a Deus, tá? Eu comecei as minhas transformações em 2012. Desenvolvi domínio próprio, como eu já cansei de falar para vocês, o dia que eu falei que eu nunca mais ia tomar refrigerante, nunca mais eu coloquei refrigerante na minha boca. Tem 12 anos isso. Isso aconteceu em 2012.
Nunca mais. Nunca mais mesmo tomei refrigerante, né? Esse ano eu me desafiei. O ano passado foi um ano de muita evolução espiritual. Eu peguei o ano para isso. Entender o mundo espiritual. Pesquisei, estudei e aprendi tudo que eu precisava aprender. E é lógico, eu preciso de muito mais, né? Mas evoluí bastante. E esse ano eu falei, agora eu vou colocar em ação tudo que eu aprendi. E me desafiei. É o ano que eu quero ser fiel a Deus. De renunciar tudo aquilo que é pecado. E não vou dizer de renunciar, a bebida é pecado, eu não vou beber. Isso para mim é fácil. Nunca já não bebo também. Mas qualquer coisa, né, que eu consigo ver, para mim é fácil. Mas internamente, em emoções, pensamentos e sentimentos. Foi uma grande batalha. Minha maior batalha esse ano ela foi interna. Contra sentimentos e emoções negativas diante de gatilhos. Você viveu uma situação no passado, você perdoou, você acha que perdoou, aí vem um gatilho, vem aquela emoção. Então esse ano, o que eu trabalhei o ano inteiro? Essa foi a frase que não saiu da minha mente. Diante de qualquer coisa que me acontecia, imediatamente eu já vinha uma resposta para o meu inconsciente. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu ignorava as situações. Só isso. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. E repeti inúmeras vezes essa mesma frase durante um dia. Me vinha uma insegurança. A insegurança não é de Deus. Eu confio em Deus. E não pensava no medo. Acontecia alguma coisa, eu dizia, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Aconteceu outra coisa, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Porque eu passei um ano inteiro conhecendo Deus de verdade. Quem é Deus? Essa energia de Deus. Como é Jesus? Como é o mundo espiritual? Como é a luz? Como é a sombra? Por que elas existem? O que Deus realmente deseja de nós? E eu vou falar uma coisa para vocês. Foi o ano que eu mais tive desafios. Foi o ano que eu mais tive provações. E foi o ano que eu mais tive um equilíbrio emocional. Quando você toma uma decisão, as provações vêm. E vêm com força. Para ver se você mantém firme ali. E foi o ano que eu mais cresci. Foi o ano que eu mais prosperei. E foi o ano que eu praticamente diminuí a minha jornada de trabalho. Eu trabalhei menos e ganhei mais. Foi o ano que eu tive mais resultados positivos. É incrível. Eu gostaria de expor muita coisa aqui, mas é algo pessoal, é meu. É coisas que só está entre eu e Deus. Oi, Tainã, eu sou coach, eu sou mentora, sou palestrante, eu trabalho com relacionamento, sexualidade. Eu sou católica, né? Mas eu sou uma católica cristã, uma católica fiel a Jesus, que tem Jesus em tudo na sua vida. Eu mesmo diante de momentos de dificuldades, eu estou louvando e adorando ao Senhor. Eu não reclamo mais, eu não fico cobrando como eu cobrava, eu não sou mais aquele mendigo que fica na porta, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, não. Hoje é feita a vontade de Deus. E eu evolui muito espiritualmente, muito, 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 muito mesmo. É uma coisa assim inexplicável. Eu tenho um padre que é mentor. Ele fala que eu sou uma missionária, uma discípula de Cristo, que geralmente todos são preparados. E eu fui preparada pelo próprio Espírito Santo. Mas nós temos livre-arbítrio, né? Todos nós temos.
E eu escolhi isso. Eu sempre tive visões, revelações, desde criança, e eu nunca entendia isso. Então eu já sou um ser evoluído espiritualmente. Já nasci evoluída. Então eu quis isso e eu busquei isso e eu desejo isso para minha vida. Eu quero isso para minha vida. Quando você conhece Jesus, ele é muito lindo. Ele é a perfeição. Nós nunca vamos conseguir ser como ele, mas podemos tê-lo como exemplo, termos como um mentor. A gente pode seguir os seus ensinamentos, os seus exemplos, se tornar uma pessoa melhor. Nós buscamos muito o visual, aquilo que as pessoas vê, né? Até eu tive um curso esses dias agora e a professora trouxe algo muito interessante e me fez refletir muito. Será que realmente nós somos quem achamos que somos? Você percebe que cada pessoa ela é de um jeito diante do cenário que ela está? As pessoas na igreja elas são uma pessoa, no trabalho ela é outra, na casa ela é outra. Então, ou seja, ela tem várias faces. Por quê? Para serem aceitas. Então, na família, ela é de um jeito para ser aceita na família, mas ela não é ela. Na igreja, ela é de um jeito para ser aceita, mas ela não é ela. No trabalho, ela é de um jeito porque é para ser aceita. No meio dos amigos, ela é de outro jeito para ser aceita. E aonde você é aceito de verdade como você é? Aonde você pode ser você? Aonde que você é você de verdade? Sem você precisar de uma face diferente para ser aceito. Isso também, quando ela trouxe isso foi uma coisa que eu também comecei a trabalhar em mim. Eu não quero ser 10 pessoas diferentes. Em cada lugar eu ser uma pessoa diferente. Eu quero ser eu mesma. Não é sobre as pessoas me aceitarem. É sobre eu ser de verdade. É sobre eu olhar apenas para Deus. Porque a minha salvação não depende de julgamentos, de críticas, mas do próprio Deus. Quando eu foco nisso, eu me liberto de um monte de coisas. Eu solto um monte de fardos. Eu esvazio a garrafa. Eu não preciso inventar nada para ser aceito. Eu não preciso ir para uma loja me endividar para usar roupas de marcas para ser aceita. A minha beleza não está numa roupa, não está num calçado que eu uso, não está na cor do meu cabelo. Se eu faço isso, tem que ser para mim, mas não para ser aceita. Se as pessoas vão me julgar, me criticar, eu não posso absorver isso. É o direito delas. Eu não posso forçar ninguém a me aceitar. E uma coisa que eu tenho comigo desde criança, e eu sempre trouxe isso e em todos os meus relacionamentos que eu tive, tem gente que entra num relacionamento e só quer mostrar o lado bom. Eu não. Eu quero mostrar os defeitos. Sim. Ainda trato mal no início. Por quê? Se a pessoa não me aceitar como eu sou, não vai dar certo um relacionamento. Não adianta eu mostrar para a pessoa aquilo que eu não sou, porque um dia a máscara cai. As qualidades são bônus, são virtudes. As pessoas têm que saber lidar com os defeitos. Eu quero saber os defeitos. Se eu suportar os defeitos, ok. Qualidades são bônus. Agora, se eu não sou capaz de suportar esses defeitos, não tem por que eu continuar naquele relacionamento. Eu não posso ir para um casamento se eu não vou suportar aqueles defeitos. Eu preciso trabalhar internamente. Vou suportar? Ok. Se eu não suportar. Porque relacionamento, a gente entra num relacionamento pensando em receber. E não podemos pensar dessa forma.
Eu vou entrar num relacionamento para auxiliar, para ajudar, para fazer outra pessoa feliz. Eu tenho que pensar dessa forma. Se eu entrar dentro de um relacionamento pensando em receber, eu não estou vivendo esse amor lindo que Jesus ensinou. O meu e-book, Amor Ágape, ensina exatamente sobre isso. Não estou vivendo de acordo com a vontade de Jesus. Jesus não salva uma pessoa pela roupa. É pelo coração. Jesus não renuncia a ninguém. Nem o leproso ele deixou de abraçar e de beijar. Sabe? Então, por quê? Vai chegar um momento que você não sabe se você vai ter que cuidar daquela pessoa, ela não vai ter nada mais para te oferecer. Padre Fábio de Mello sempre fala, você sabe que uma pessoa te ama na sua inutilidade. Você sabe que ama alguém quando a pessoa é inútil para você, quando ela não tem nada para te oferecer e você está ali tentando ajudá-la, cuidando. Recentemente eu vi aí uma postagem de uma mulher procurando um advogado. Sabe essas caixinhas de pergunta? Ela está com o marido dela 2 anos acamado e agora ela quer o divórcio. Ela perguntou se ela consegue o divórcio com uma pessoa acamada. Ou seja, o casamento só serviu enquanto a pessoa estava trabalhando, servindo. O dia que a pessoa deixou de oferecer aquilo que ela precisa, já não serve mais, é o momento de descartar. A gente tem que trabalhar isso também. Eu vou me casar com uma pessoa, se um dia ela ficar inútil, eu vou ter condições de cuidá-la sem descartá-la? Não, então eu não posso me casar. Deixa ela livre para que alguém possa fazer isso se um dia ela precisar. Se a pessoa não consegue mais te dar sexo, vai acabar o casamento? Vai acabar o amor? Se ela teve um problema, que culpa ela tem? Nenhum. E você vai descartar ela? Vou. Então não se casa. Fica solteiro. Não tenha compromisso com ninguém. Até mesmo quem está namorando. Sabe? Então essas são as ações de Cristo. Essas são as ações de Cristo. Esse é o amor verdadeiro. Então se eu quero a purificação de Deus, sabe, o perdão de Deus, eu preciso curar o egoísmo. Para que Deus restabeleça as ruínas da vida. É sobre isso. Eu preciso colocar o amor acima de todas as coisas. E o que é o amor? É o próprio Deus. Encarando isso como um propósito, como uma missão de vida. Gente, a passagem de Jonas, elas nos traz um grande ensinamento. Eu falo que quando a gente olha para a situação de Jonas, nós entendemos o porquê que as pessoas sofrem no mundo. Jonas tinha uma missão, salvar o povo de Nínive. Ele veio para o mundo para essa missão. E o que Jonas fez? Ele fugiu, desobedeceu Deus. Desobediência é pecado. O que aconteceu com Jonas pela desobediência? Na tentativa de fugir de um propósito, de uma missão, começou a sofrer. Sofrer dentro da barriga de uma baleia. E quando que Jonas acabou com o sofrimento? Quando ele se arrependeu e pediu perdão para Deus e foi viver o propósito dele. Quando Jonas foi viver o propósito dele, Deus acabou com a ruína dele. Qual é o seu sofrimento? O que está por detrás do teu sofrimento? Que desobediência que tem aí? Que pecado que tem aí? O que você precisa abandonar, confessar para Deus e fazer como Jonas fez? Para que esse versículo aqui, de Ezequiel 36, de 29 a 33, aconteça na sua vida. Aonde aumentará a produção das suas árvores, as suas safras do campo, aonde vocês não terão mais sofrimento, é onde Deus vai restabelecer a vida de vocês. É só isso. Nossa, Fátima, parece tão simples, né?
Mas é. O difícil não é identificar, é a transformação, é a libertação. Esse é o difícil. Vocês estão chegando em 2025, um ano novo. Eu não vejo como um ano novo, eu vejo consequências, um dia após o outro, mas tudo bem, ano novo. Vocês querem muitas mudanças, mas vocês estão cobrando mudanças externas. Vocês querem a perfeição das pessoas, vocês querem levar tudo a forro e fego, né? Fica ali cutucando para ver se o outro muda, para que aquilo que vocês desejam aconteça. Mas não é sobre o outro, é sobre você. Deus transforma qualquer situação em questões de segundo, mas desde que você mude internamente. Desde que você confesse, como Jonas fez. A verdade liberta. A verdade liberta. Deus deseja isso. Deus deseja isso de cada um de nós. A salvação é individual. O seu marido difícil, se está no pecado, a sua esposa, se está no pecado, Deus vai conversar com ela. É ela que vai para o deserto. É ela que vai ter que se purificar. Mas se você está errando, não consegue ter misericórdia, está lá o tempo todo ainda alfinetando, condenando, julgando, você também vai para o deserto. O deserto nada mais é do que purificação, limpeza. É aonde você vai identificar todos os teus erros, as tuas falhas, tudo aquilo que é pecado e deixar Deus te purificar. Isso se chama o deserto. Cada um vê o deserto, alguns vê o deserto como sofrimento, mas vai ter sofrimento. Porque se não vai pelo amor, vai pela dor. E é um momento de libertação. Deserto é isso, libertação, cura. Esse é o deserto. E quantos de nós hoje estamos com a garrafa cheia, cheios de fardos e não soltamos? Não soltamos, tá? Imagina que você é essa folha aqui, tá? Você é essa folha. Esse aqui é seus pecados, seus traumas, seus fardos, que vêm desde a infância. Aí você vai colocando mais. E mais. E mais. Olha como que você tá. Sobrecarregado, cansado, triste, angustiado. Você tá preso a tudo isso, ó. Você não consegue ter visão, você não consegue ter ação, você não consegue se soltar. Você está agarrado a isso. Entra ano e sai ano e você está segurando isso. Isso te serve para alguma coisa? Isso faz você crescer? Faz você prosperar? Na minha vida, sim, gente, porque isso aqui é tudo curso. Então, mas na vida de vocês, na minha também já foi, isso aqui representava o quê? Mágoas, ressentimentos, falhas, erros, culpa. Por que não soltar? Solta. Todo ano você vai aumentando isso. Imagina como que você não tá, né? Que tal agora você soltar tudo isso? Solta. Seja leve. Se permita. Uma folha em branco. Escreva daqui para frente o que você deseja viver. E busque viver isso. O nosso sucesso, a nossa alegria, ela depende exclusivamente de Deus. Tá? Primeiro o reino de Deus, depois tudo mais vos será acrescentado. Depois, depende do teu físico e do teu emocional. Você precisa estar bem, muito bem emocionalmente, fisicamente, para você ter energia, para você ter vitalidade. Mas você só vai conseguir ter um físico forte, um mental forte,
quando você tiver um espírito forte. Espírito fraco, corpo fraco, emocional fraco. Fortalece o espiritual que você vai ver. Uma mente forte. Um corpo forte. Você terá energia, vitalidade, ousadia, criatividade, força, coragem, ânimo. A procrastinação, sabe, é o peso de tudo isso. Por que as pessoas procrastinam? Procrastinação é um vício. Por que as pessoas procrastinam? Eu estudei muito sobre vício esse mês. Uma dessas apostilas, essa apostila aqui, ó, inteirinha, só fala de vício. Tá? Por que as pessoas têm vícios? Porque elas estão cheias de dores. Elas buscam os vícios para esquecer essas dores. Elas buscam prazer momentâneo. O corpo está pedindo dopamina diante de uma dor. Dopamina vem com a lei da sobrevivência. Para a pessoa não ficar doente diante de tantas angústias. Todos os dias vem gatilhos que vão lá naquelas angústias, tocar aquelas angústias. Aí vem aquele cansaço, esgotamento. As pessoas chegam em casa e só querem um sofá. Aí a mulher está esgotada, o homem está esgotado. Aí chega em casa, tem um monte de coisa para fazer, aí um fica alfinetando o outro. Querendo que um vai lá e faça tudo, que deseja que o outro seja 100% para ir lá e fazer tudo. Não consegue entender que os dois estão esgotados, que os dois estão cheios de fardos, preocupações. Uma pessoa leve, ela vai lá e faz tudo sem reclamar. Mas quando você vê uma pessoa que está lá se escorando, procrastinando, é porque ela está com dor dentro dela. Só não está falando. Ela está falando através de uma linguagem não verbal. As ações dela estão demonstrando isso. 70% da nossa comunicação é não verbal. Aí você pergunta alguma coisa para a pessoa, ela te dá uma patada daquelas bem gorda mesmo, né? Patada com força. Está com dor dentro dela. Ela está se comunicando de uma forma agressiva, porque está cheia de dor, ela está carregada. Aí vai para a cama, a pessoa pega o telefone e fica ali. Não quer saber de namorar. Por quê? Está cansada. Mas que cansaço é esse? Cansaço espiritual. O corpo está fraco, não tem ânimo. O erotismo, o desejo depende de energia, de vitalidade. E da onde vem isso? Do espírito. Espírito que está forte, não espírito fraco, não espírito cansado, abatido. Como é que vocês vão cobrar as coisas dos outros se as pessoas estão abatidas, cansadas, sugadas, sem energia? E você também está na mesma situação. Aí você fica cobrando do outro para o outro ser o seu salvador e a pessoa deseja que você seja o salvador dela também. Vocês estão na mesma situação. E aí o que falta? Uma comunicação, um olhar para o outro, enxergar a dor do outro e juntos encontrarem soluções e passinho por passinho sem cobrança. Acolhimento. Se ajudarem, se libertarem. Vai tirando o fardo de um, tira o fardo do outro. Não conseguem, busquem ajudas. Gente, líderes religiosos existem para isso. Deus deixou milhões de pastores de ovelhas para aqueles que não têm condições de pagar um psicólogo, um terapeuta. Vão no pastor de ovelhas. Confessem, falam, se soltam. Quantos de vocês vão na igreja confessar o pecado de vocês? E no pastor e no padre chega lá jogar tudo para fora. Ah, mas eu não vou. É pecador tanto quanto eu. Tudo bem, é um pecador, como aquele pastor que traiu ontem, é um pecador. Mas Deus deu um poder para ele ali. Não é ele que você está falando quando você vai conversar com ele, porque todos nós somos pecadores. Pecados diferentes. Ele pecou no adultério e nós pecamos aonde? Tudo é pecado. Tudo é pecado. Não é porque uma pessoa é pecadora que ela vai deixar de fazer o trabalho dela. Você é um pecador, e aí? Você vai no seu trabalho lá, você não gera credibilidade e confiança? Não, as pessoas não sabem dos seus pecados. E aí? Vão te julgar pelos seus erros? Sabe, a gente precisa entender que o Espírito Santo habita num ser.
Então, se eu estou procurando uma pessoa para confessar um pecado, eu entendo que o Espírito Santo está usando aquela pessoa. Deus não usou a boca de Jonas para conversar com o povo de Nínive? E ele estava em pecado, porque ele fugiu. É só sobre isso. É você ser liberto de algo, é você confessar esses pecados, soltar isso. Então, o conselho que eu dou para vocês hoje, para a virada de ano, é essa. Vão buscar uma confissão. Solta tudo, joga tudo para fora, busca o perdão de Deus. Faça uma reconstrução espiritual. Permita Deus reconstruir as suas ruínas. Fala, solta. Eu assisti uma minissérie essa semana de 20 minutos, 40 eu acho. É um episódio na Netflix, eu esqueci o nome, mas algo bem interessante. Para encerrar essa live eu vou deixar essa história, né? Acho que é a Presepada, tá na Netflix, acho que é Presepada, uma coisa assim. O cara era um ladrão, vivia roubando e se envolveu com uma mulher de um sargento, acho que é sargento. E foi descoberto, e ele fugiu. E na hora que ele fugiu, ele encontrou um monge que estava lá, um frei. Ele pegou a roupa do frei, entrou dentro do ônibus e conheceu uma menina. E dentro do ônibus ele estava vestido como padre. E ele fez até uma brincadeira com a menina ali, com um baralho. E foi parar numa cidade onde, nessa cidade, morava exatamente essa menina. Que era para onde ele estava indo, como frei, para ajudar na festa de Natal. Chegando lá, né? O padre recepcionou ele, achando que ele era o Frei Fernando, e estava tratando ele como o Frei Fernando, e ele apaixonado porque tinha conhecido essa menina. E o amor por essa menina despertou algo muito bonito dentro dele. E aí, ali envolvido tudo, ele descobriu que a menina era filha do prefeito. Aí tinha uma festa na igreja, e ele ali, aí um dia apareceu uma frase lá para ele: a verdade vos libertará. E a igreja estava precisando de dinheiro de arrecadação. Inventaram lá um cenário, né, e tudo mais, para fazer tipo um... não é um cinema, mas tipo foi como se fosse um cinema ali do Natal, só que com pessoas, representado por pessoas, né? E foram fazer esse teste. E ele pegou aquele dinheiro que ele tinha roubado e deixou na igreja para que aquela festa acontecesse. Aí quando foi um dia, tá lá a menina buscando o pai dela, a filha do prefeito, para ajudar a igreja. O pai foi contra e falou um monte de coisa. E ele percebeu que a filha estava querendo ajudar a igreja por causa desse padre, desse Frei Fernando. Tá. Quando foi um dia, o pai da menina, que é prefeito, viu um noticiário que estavam procurando pelo Fernando porque ele tinha roubado. Ou seja, ele era um ladrão. O pai foi, por ser prefeito, chamou os policiais e prenderam ele. Na prisão, ele fez amizade com o policial, jogando baralho e naquela coisa toda, o policial queria saber o truque, né, das cartas, para que você mostre uma carta e adivinhe a carta do baralho. A menina, né, ficou irada com ele, porque ele foi preso e não queria nem papo com ele. Ele pediu para o policial: olha, se você levar uma carta para o padre, eu te ensino o truque do baralho. O policial fez escondidinho, né, olha aí, foi lá fazer algo escondido. Erro também. Entregou para o padre a carta, né. O padre leu aquela carta, se emocionou, e ele confessou todos os pecados dele naquela carta. E o padre tinha dito para ele: quando você confessa os pecados, você é liberto. Ele abriu o coração dele, que ele fez tudo de errado, e que ele se apaixonou, e ele queria construir uma família com aquela menina. E o padre, durante a cerimônia na igreja, pegou todo mundo e foi para a porta da delegacia passar o Natal com ele, que estava ali, porque ele tinha construído tudo aquilo. Então o padre perdoou ele. E durante, né, essa questão ali do padre ali envolvido, da homilia, o padre trouxe a questão do perdão, mexeu com o coração da menina. Durante lá aquela festa, o pai da menina, que é prefeito, estava com mandato de prisão por roubo na delegacia, na prefeitura, quer dizer. Era um prefeito que roubava em oculto. Ou seja, ele denunciou um ladrão que todo mundo sabia que roubava, mas ele também tinha o mesmo erro. Final das contas, a menina se casou com o cara, né? E o pai foi preso. Então, a gente muitas vezes fica julgando os outros, condenando os outros, mas e nós?
Será que não estamos praticando pecados semelhantes? Porque pecado, tudo é pecado, independente. Se é o pecado do álcool, se é o pecado da droga, se é o pecado do cigarro, se é o pecado de, sabe, de falar mal da vida dos outros, de desejar o mal para os outros, o pecado da inveja, o pecado da ira, o pecado da traição. Tudo é pecado. Então a gente precisa jogar esse pecado fora e se permitir viver da forma correta. Sem julgamento, sem crítica e entendendo que nós somos seres humanos, temos limitações e não é fácil uma mudança. Não é fácil mudanças de hábitos, de padrões comportamentais. E todos os cursos que eu faço, a gente trabalha muito essa questão de hábitos, sabe? De mudanças de padrões, de abandonar algo para trazer um algo novo para a vida. Não é difícil, não é impossível. Mas a gente tem o poder de uma tomada de decisão. O que eu quero colher? O que eu quero para a minha vida? Diante disso, fazer as mudanças necessárias. Vocês, quando compram um terreno, vocês decidem o que vocês vão construir ali. Diante de uma tomada de decisão, vocês criam ações e metas, buscam recursos para isso, até realizarem aquilo. Façam isso com a vida pessoal de vocês. Essa é a minha live para transformação para um novo ano. Eu vivi isso que eu estou falando para vocês em 2024. Foi transformador. Foi, assim, surpreendente os resultados. Eu me desafiei. Eu adoro desafios, eu adoro me desafiar. E eu me desafiei. E os resultados que eu tive foram extraordinários. Eu tomei uma decisão de não ter mais funcionário em casa cozinhando. Cozinhei o ano inteiro. O ano todo. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu achei que eu fosse ter prejuízo financeiro, né? Vou dedicar 3, 4 horas para a cozinha, para casa. Isso vai me trazer um prejuízo gigantesco. Pelo contrário, multiplicou. Tá? Então, muitas vezes não olha para situações materiais, mas olha para uma situação espiritual. O que você ganha? O que você ganha com aquela ação? E o que você perde? Não olha para o financeiro, porque isso Deus te dá, de diversas formas. Mas olha o que isso vai impactar na tua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Eu cozinhando é amor. Também tem economia. Dedicação. O maior ministério nosso é a família. Estou servindo. Um prato que eu faço, que eu sirvo. Eu estou alimentando. Eu estou plantando. E eu vou colher isso. Salmo 51 é o meu salmo preferido e predileto. Para vocês que desejam libertação do pecado, façam jejum com Salmo 51. Entregam algo para Deus, renunciam algo. A Virgínia, o ano passado, ela fez uma promessa para Deus. Às sextas-feiras, ela não pegava o celular. Por um ano, a Virgínia não pegou o celular dia de sexta-feira. Por um ano, porque ela queria um desafio que para ela fosse o pior desafio. Uma pessoa que trabalha com celular, que depende do celular para ganhar dinheiro, ficar um dia sem o celular é algo, sabe, assim, que pega muito. Ela abriu mão. O ano inteiro. Se vocês pegarem vídeos antigos dela, vocês vão ver. Veja como foi o ano da Virgínia esse ano. Tá? Veja como foi o ano dela. Estou trazendo isso porque é algo que todo mundo acompanha, vê e está aí exposto. Ela jejuou toda sexta-feira sem o celular. Tem que ser algo que é sacrifício. Isso para mim é sacrifício. Eu vou abrir mão disso, porque isso é um sacrifício. Eu não como carne dia de sexta. Já tenho 10 anos também. Então, é um sacrifício. Então, eu vou abrir mão disso. E aí, como tem pecado, usa o Salmo 51. Reza 7 salmos durante o período de jejum. Eu vou ficar sexta-feira sem celular? Então, durante a sexta-feira, eu vou separar 7 momentos do dia. E vou rezar o Salmo 51.
Eu gosto de usar os 3 salmos, 51, 91 e 167. Um salmo e um Pai Nosso, um salmo e um Pai Nosso, um salmo e um Pai Nosso. Faça a oração, medito, entrego para Deus os meus pecados. Na hora que Davi fala lá, me liberta do sangue derramado, eu coloco todos os meus pecados. Me liberta do ódio, da ira, sabe? De tudo que eu errei. Eu uso o salmo, mas dentro do salmo eu jogo tudo aquilo que está dentro do meu coração e eu preciso. Eu faço do salmo uma oração, não uma reza pronta. E aí você entrega. É libertador. Libertador. Certo, gente? Gente, desejo para vocês um lindo, maravilhoso ano novo e que Deus abençoe grandemente, né, o ano de vocês. Deixo essa live aqui para transformações, para que seja aqui um solo fértil para aquilo que vocês desejam colher no novo ano. Certo? Agora eu preciso ir. Beijo grande e até a próxima live. Eu acredito que eu faço mais uma live aqui antes da virada do ano, tá? Ficam com Deus. Até.